Glória a Deus. Salve todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé. Irmã minha, passa a Bíblia. Glória a Deus. Os irmãos estão de pé. Já vamos ler um texto bíblico. Depois eu gostaria de cantar ainda com os irmãos. Pela honra e glória de Jesus. Mas conforme o prometido, irmãos, nós falamos da outra vez sobre o poder da oração, né? Então hoje nós vamos ler aqui, nós vamos falar aqui sobre para ser atendida a oração. Vamos abrir a Bíblia no livro Isaías 66, Isaías versículo 1. Isaías capítulo 1, versículo 15. Hoje está. Isaías capítulo 1, versículo 15. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, nós falamos no sábado passado sobre a oração, o poder da oração. Falamos sobre aquele texto onde estava Pedro na prisão, enquanto a igreja orava, o anjo do Senhor foi até eles. Capítulo 1, versículo 15. Amém? Amém. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então e erguir-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aleluia. Amém? Amém. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Eu vou deixar para cantar um louvor depois, irmãos. Já estamos na mensagem, então, da palavra de Deus. Então nós falamos sobre a oração no outro sábado. Algo importante, né? O poder da oração. Hoje nós vamos falar o que significa a oração. A palavra oração, ela significa uma aproximação da pessoa a Deus. Uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavra, de pensamento. Nós podemos orar pensando. A gente está viajando. Ou às vezes a gente está meditando em casa, né? Orando a Deus em pensamento. Às vezes está num local onde há interferências, né? E a gente precisa estar ligado com Deus. Então, quando nós oramos, a oração ela inclui a confissão, ela inclui a adoração, ela inclui a comunhão. São essas, a gratidão também, né? Mas, como nós falamos no sábado passado que o poder da oração é grandíssimo, e às vezes a pessoa pensa assim, mas será que Deus está ouvindo a minha oração? Nós falamos sobre isso. Deus está ouvindo, Deus ouve a oração. Agora, para Ele responder a oração, aí tem
nós temos que se encaixar nos requisitos da palavra de Deus. Amém? Olha, irmãos, Deus ouve e responde as nossas orações. Mas a oração, para ser atendida, o que ela requer? Nós lemos ali em Isaías, capítulo 1, que é como se as nossas mãos, é como se a nossa vida, né? Não o nosso caso, graças a Deus já fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas Deus estava falando para o povo que estava com as mãos sujas de sangue, estavam, ou seja, cheios de pecado, e queriam resposta de Deus. O que aquele texto nos diz? Que nós devemos, se queremos a resposta de Deus às nossas orações, nós temos que nos encaixar nos requisitos, santificar nossa vida. Então a purificação, então vem e arguei-me, diz o Senhor, porque os seus pecados se tornarão como uma branca lã, ainda que seja um carmesim. Mas se nós purificarmos a nossa vida, deixarmos de fazer o que não é reto diante do Senhor, precisamos praticar aquilo que é reto. No Salmo 66 também fala sobre a oração. Vamos ver o Salmo 66, versículo 18, que era o versículo chave para nós iniciar esse texto. Salmo 66, versículo 18. Glória a Deus. Então, antes, irmãos, versículo 18 diz, vamos ler o 16. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Amém? Se nós atender à iniquidade, o nosso coração é carnal, somos de natureza adâmica, podemos dizer assim, primeiramente, né? E o nosso coração é cheio de falhas. O nosso coração é cheio de desejos ilícitos. Irmãos, não adianta nós negar. Às vezes a pessoa, mas pastor, ou como é que uma pessoa, um crente, ele pode ser tentado, ter desejos ilícitos? Irmãos, o cristão, ele está num corpo físico. Num corpo onde há uma grande luta entre a carne e o espírito. Se alguém disser, não, mas eu agora estou na igreja, não sofro mais tentação, olha, é preciso orar muito. Porque quem mais ora é mais tentado. O inimigo tenta aquele que está se aproximando de Deus. Aquele que não se aproxima na oração, aquele que não se aproxima de Deus na oração em pensamento, coletivamente com a igreja, em grupo, ou em palavras, aquele que não se aproxima de Deus, irmãos, o inimigo não dá importância para ele. Mas aquele que busca a presença de Deus em oração, aquele que clama a Deus, aquele que se aproxima de Deus orando, o inimigo fica furioso e começa a lançar dardos inflamáveis. Mas quem está na oração, irmãos, ele suporta, não é atingido. Mas se deixar ouvir o seu coração, as iniquidades do seu coração, como lemos ali no Salmo 76, o Senhor não vai ouvir. Se nós atender o nosso coração, se nós atender os nossos desejos,
o Senhor não vai responder a nossa oração. Porque nós não estamos nos enquadrando, podemos dizer assim, com aquilo que a palavra requer de nós. Primeiramente, então, para o Senhor ouvir a nossa oração, Ele requer de nós purificação. Como lemos ali em Isaías, lavar as nossas mãos, tirar todo o sangue das nossas mãos, significa deixar de fazer o que não se deve fazer. Deixar de praticar as obras carnais. Deixar de praticar aquilo que é mal. Tivemos, irmãos, prova, às vezes até dentro do nosso convívio, eu ainda estava comentando com os irmãos aqui. Tive prova essa semana, né? Tive prova ao mandar consertar a caixa de som da igreja, e lá eles me deram um dia para o orçamento, acho que 2 ou 3 dias antes já mandaram dizer, ligaram dizendo que estava pronto, sem me comunicar. Então eu procurei na lei uma defesa, o consumidor tem direito. Lei 49, artigo 49 da Defesa do Consumidor, inciso 6, ali consta que nenhum profissional pode efetuar um trabalho, um técnico, vamos dizer assim, que foi o meu caso, sem autorização do cliente, do proprietário. Caso ele efetue alguma troca de peça, alguma manutenção sem autorização, pela lei, o cliente não é obrigado a pagar, porque ele não tratou antes. Tem que ter um orçamento em data prévia, é pela lei. E pela lei eu estava no direito de ter não pagar. Mas, como nós temos Jesus no nosso coração, eu resolvi fazer um acerto. Ele me deu um desconto e eu trouxe a caixa de som. E ainda ficou com alguns defeitinhos, mas tudo bem, né? Mas o desejo do meu coração era colocar para frente, era brigar, era xingar, era isso e aquilo outro. Mas nós temos Jesus no coração. Oh, glória. E eu fui orando até lá, Senhor, eu quero ter um acerto da melhor forma possível. A lei está do meu lado, mas Jesus está acima de todas as coisas. Aleluia. Graças a Deus foi resolvido. Então vem aquela tentação, né? Se nós ouvir o que o nosso coração deseja, em outras situações também, se nós ouvir, o Senhor não vai ouvir nossa oração, irmãos. Ele não vai responder melhor. Ouvir, ele ouve. Ele não responde, porque nós não estamos enquadrados nos requisitos que a palavra de Deus exige. Então, purificação. Louvado seja o nome de Jesus. E tem outros versículos aqui que nós podíamos até ler sobre a purificação, irmãos, mas outras referências, que está no livro de João 9:31, está também no livro de Tiago 4:3, nós não vamos ler, né? Não há tempo. Então a purificação é um dos primeiros requisitos para que Deus responda a nossa oração. A fé, esse versículo em Hebreus 11, 5 e 6, ele nos diz que a fé é impossível. Sem fé, melhor. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, não. Então, a fé, se nós não tivermos fé quando oramos, nós só podemos receber a bênção por fé. Se não tiver fé, Jesus sempre dizia, vai, a tua fé te salvou. É pela nossa fé. É o segundo requisito, a fé. E como nós podemos adquirir fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Um versículo que em muitas mensagens o Senhor tem me tocado para recitar esse versículo. A fé vem pelo ouvir. Queremos que o nosso Deus responda a nossa oração? Temos que nos purificar. Temos que ouvir a palavra para adquirir fé, para que o Senhor possa responder a nossa oração.
Outra coisa, a submissão à vontade de Deus. Jesus deu exemplo. Jesus, ele disse, eu não vim fazer, em vários versículos, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Submissão à vontade de Deus. Mateus capítulo 26, 39, Marcos capítulo 14, 32 a 36, Lucas 22, 42, João 18, primeiro, e 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. A submissão. Será que somos submissos ao Senhor? Então, para que o Senhor responda a nossa oração, purificação na nossa vida, temos que exercitar a purificação, a fé, a submissão à vontade do nosso Deus. Uma outra coisa, direção do Espírito Santo. A nossa vida tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Hoje, quando eu estava me preparando para vir para cá, para a cidade de Cerrito, eu levantei 6h30 da manhã, me programei, consegui chegar até lá em Pelotas, às 9h15, quando foi meio-dia e pouco, nós chegamos de volta, porque passamos fazer o rancho no Atacadão. Chegamos de volta e eu disse, olha, a situação não dava para a irmã Lúcia vir, não pôde vir, né? A irmã Franciele fez uma cirurgia, levou 6 pontos e não tinha como ela atender o meu sogro. Então, só eu acho que eu não vou porque está chovendo. E aí, enquanto ela estava arrumando outras coisas, eu lavando a louça, né? No meio-dia, e eu orando a Deus, Senhor, por que eu não vou ir? A minha carne está pensando, com preocupação, motivo o carro tem poucas condições de segurança, né? Vamos dizer assim, é um carro já bem velho, e orando a Deus. Depois a minha esposa chegou e perguntou, então, se já orei e eu não vou cancelar a minha viagem. Eu vou ir em nome de Jesus. Tu fica em casa para atender o teu pai, né? E eu vou ir fazer a obra do Senhor. Ainda que o corpo físico estava querendo, cansado, né? Querendo ficar em casa. Fazia uma semana que eu não via minha esposa, está no plantão direto, de sábado a sábado, né, 7 dias, e nós não tivemos tempo de conversar, nada, só saímos de lá, fizemos as compras, chegamos, almoçamos, me organizei para estar aqui para a honra e glória de Jesus. Mas antes de eu tomar uma decisão, eu pedi a direção do Espírito Santo, porque a nossa vida, irmãos, não nos pertence mais. Nós entregamos para Jesus. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Amém? Então eu não posso tomar uma decisão só, eu não vou e pronto. Mas o que é isso? Que tipo de cristão serei eu? Se eu tomar uma decisão sem consultar o meu Senhor? Se eu tomar uma decisão sem orar antes? Irmãos, a direção do Espírito Santo na nossa vida é de extrema necessidade. Nós não podemos tomar decisão alguma sem antes falar com o Senhor. Ele é o nosso Deus. O Espírito Santo é que nos guia. Então nós temos que ter a direção do Espírito Santo. Então, para o Senhor responder atender a nossa oração, para ser atendida, vamos dizer assim, a nossa oração, para que a oração seja atendida, é preciso purificação, é preciso fé ao Deus que nós servimos, submissão à vontade de Deus. Não é a nossa vontade, mas a vontade do nosso Senhor é que prevalece.
A nossa vontade tem que ficar em segundo plano. E a direção do Espírito Santo de Deus. Não se toma decisão nenhuma em qualquer questão da nossa vida, qualquer situação da nossa vida. Não tome decisão sem antes orar. Peça a direção do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A direção do Espírito Santo. As referências para os irmãos olhar. Romanos capítulo 8, 26. Efésios 6, 18. Colossenses capítulo 2, versículo 7. 1 Timóteo capítulo 1, 14. E no livro de Judas, versículo 20, perdão. Judas 20. Espírito de perdão. Nós queremos que o Senhor atenda a nossa oração. E nós não conseguimos perdoar alguém que nos tenha agravado. Irmãos, é algo difícil para o ser humano perdoar. Uma vez eu vi uma irmã que me disse, uma senhora, perdão, eu considero irmã, né? Não é irmã em Cristo, de um outro segmento, mas ela disse que ensinaram para ela que só Deus podia perdoar. Eu disse, mas lá não lhe ensinaram a oração do Pai Nosso? Capítulo 6 de Mateus. Eles sempre falam na oração. Pois então vamos ler essa oração. Depois vamos ler no versículo 14 em diante também. E ela pôde entender que o Senhor manda nós perdoar. Nós pedimos, se nós não perdoar a quem nos tenha ofendido, irmãos, como é que nós vamos requerer perdão de Deus? Então nós temos que ter espírito de perdão. Aleluia. Ou seja, nós temos que ter um sentimento de perdão no nosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 12. Também Mateus 18, 21 e 22. E Marcos 11, 24 a 26. São as referências para nós estudar. Aleluia. Relacionamento correto com as pessoas. 1 Coríntios. Relacionamento correto com as pessoas. 1 Coríntios 7, 3. Efésios 5, 24. Colossenses 1, 8. A 25. 1 Pedro 3, 7. Mateus capítulo 5, 23 e 24. Ter um relacionamento correto com as pessoas é um dos requisitos para que Deus atenda a nossa oração. Às vezes, a pessoa quer que o Senhor atenda a sua oração, mas não tem um bom relacionamento com o seu vizinho. E eu sei que às vezes tem pessoas que é difícil nós nos relacionar. Mas que essa dificuldade de relacionamento não parta de nós. Se a pessoa ela tem dificuldade de se relacionar conosco, nós vamos mostrar o contrário. Vamos mostrar facilidade. Vamos deixar bem claro na nossa maneira de agir, de ser com essa pessoa, que para nós não há dificuldade alguma de nos relacionarmos com ela. Se ela não quiser, tudo bem, é um direito dela. Mas nós, diante de Deus, nós temos que ter essa facilidade de relacionamento correto com as pessoas. Ser correto. Como eu comentei ainda agora, eu poderia, se eu tivesse utilizado da lei, mas e o serviço que ele fez? Eu olhar o lado do outro, é um relacionamento correto. Não só pensar em nós mesmos, pensar no próximo. Uma vida de união com Cristo. Então eu vou repetir aqui. Para ser atendida a nossa oração, requer purificação,
fé, submissão à vontade de Deus, direção do Espírito Santo, espírito de perdão, relacionamento correto com as pessoas e vida e união com Cristo. Agora, irmão, nós vamos ler aqui Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, do 7 ao 16. Aleluia. Estar ligado em Cristo, irmãos, não é apenas ter um nome escrito na igreja ao qual congrega. Não é apenas carregar uma carteirinha. Não é apenas carregar a Bíblia. Não é apenas ir à igreja. Nós vamos ver agora aqui em João capítulo 15, o que é estar ligado. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Eu vos amei a vós, e permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me conheceste vós a mim, mas não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Estar ligado, irmãos, em Cristo, estar fazendo parte do corpo da igreja. Já vi pessoas dizendo que não precisa ir à igreja porque ela não faz mal para ninguém. Já vi pessoas também pensando que estando na igreja não precisa fazer mais nada. Irmãos, é preciso cumprir a palavra. É preciso estar ligado na videira. Nós lemos aqui nesse esboço, irmãos, que nós precisamos, para ser atendida a nossa oração, precisamos purificar nossa vida. Precisamos ter fé, adquirir fé. Precisamos ser submissos à vontade de Deus. Precisamos ter a direção do Espírito Santo. Precisamos ter um espírito de perdão, um relacionamento correto com as pessoas e uma vida em união a Cristo. Quem está unido a Cristo, ele vai fazer aquilo que o Senhor mandou, como nós lemos aqui. Quem ouve
a minha palavra e pratica, né? Agora, ouvir e não praticar, irmãos. Se nós ouvir e não praticar, o que será da nossa vida espiritual? Nós sabemos, aqui diz, João capítulo 9, 31, diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, significa o Senhor responde a oração quando nós nos posicionamos. Estar ligado em Cristo é ter uma comunhão com Ele, não só no momento do memorial de Santa Ceia, mas ter uma vida devota a Ele, entregue a Ele. Ter uma vida de classificação daquilo que presta e aquilo que não presta, ou seja, purificação. Ter uma vida de comunhão com Jesus. Claro, nós temos em comunhão com a igreja, com os irmãos, participamos da Santa Ceia, comunhão, o mandamento do Senhor, a comunhão do pão e do vinho que representa o corpo de Cristo, é um memorial. Mas isto é aparente para que o nosso interior possa se firmar nessa comunhão. O nosso interior com Cristo. A nossa vida ligada a Cristo. Meus queridos, a nossa vida pertence a Cristo. Nós apenas estamos administrando, somos mordomo daquilo que é de Cristo. Administramos. Nada é nosso. Somos do Senhor. E se somos dele, como nós vamos estar desligados dele? Então nós temos que orar a Deus: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir o teu toque, eu quero ser renovado. Eu ouvi a tua palavra porque eu quero estar ligado em ti. Eu participo da Santa Ceia para confirmar minha comunhão, para estar ligado em ti. Aleluia. Ele disse: meu pai é o lavrador e eu sou a videira verdadeira, e vós as varas. Mesmo João capítulo 15. A vara que não dá fruto, atira. E aquela que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto ainda. No versículo 4 ele diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então nós estamos limpos pela palavra que o Senhor tem nos falado, queridos. Então nós precisamos